Olá, boa noite. Estamos de volta. Segunda-feira, TV Com debate ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Semana passada de feriado. Hoje a gente volta com as pilhas recarregadas. E nesta segunda-feira teremos o nosso convidado da noite, o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Scandon, e o nosso comentarista das segundas-feiras, João Vilela. Nessa segunda-feira, a gente com tempo, pelo menos aqui na região da Baixada Santista, um tempo muito seco, muito quente. Hoje parecia verão, termômetros aí marcando 34 graus Celsius positivos, como me orientou a dizer aqui o Miguel Scandon. E a gente vai falar desse clima maluco que toma conta não só da nossa região, do nosso país, mas também do mundo. A gente tem essa onda de estiagem aqui na região sudeste, e em contrapartida em outras regiões do Brasil e do mundo também um desequilíbrio no clima. Miguel Scandon, tem motivos para ficar preocupado em relação a essa questão do clima, e a gente fala particularmente da questão da água e do abastecimento do líquido? Boa noite. Boa noite, Guto. Boa noite ao João Vilela. Boa noite aos pacientes telespectadores, que eu sou, inclusive, sou um assíduo telespectador da TV Com Debate. Então, respondendo essa primeira abordagem que você faz, eu diria o seguinte: existem dois tipos de clima, Guto. Um deles é o clima que nos envolve e outro clima que está dentro de nós. E como nós somos sensações e emoções, sempre eu escuto falar que a temperatura cria-se uma relação que o dia é bonito porque ele está sol, e quando está chuva não é bonito. Então há um conceito de depressão. Quer dizer, o ser humano está sempre gerando um desconforto climático em tudo. Mas a importância do clima é tão grande que altera todo o nosso comportamento, não é? E se o clima está, por exemplo, com uma umidade relativa, nós na nossa região normalmente estamos entre 80% a 90% de umidade relativa do ar. O que faz com que o nosso organismo ele tenha uma relação com o meio mais confortável, apesar de muitos queixarem-se que temos o corpo meio grudento, né, devido à umidade que nós temos, além do salitre da água que está evaporando, ela está evaporada e está no nosso ambiente. Mas essa região nossa, ela é muito mais confortável que outras regiões, porque nós temos aqui um paredão da serra que faz com que toda a umidade relativa dos ventos que vêm dos oceanos, eles tragam essa umidade, e com isso o nosso organismo ele tenha mais essa relação de conforto. É lógico que com isso você vai ter uma série de outros fatores, né, com relação ao organismo. Por exemplo, você vai pegar, vai ter micoses, vai ter a área de fungos, vai ter muito mais mais propenso a isso do que outras regiões. Eu tenho uma informação, por exemplo, de pessoas amigas que vieram agora de São José dos Campos, quando lá a temperatura, apesar de estar alta de dia e à noite muito frio, a umidade relativa muda comportamentos do corpo, a saber, cabelo, pele, e tudo isso faz com que a gente tenha essa relação com o clima. Porque água faz parte do meio ambiente, água faz parte do corpo humano, né, que somos em média 70%. Portanto, esse conforto nós estamos privilegiados com relação a outras cidades que nos envolve nesse país, né? E com relação à água, é importante dizer que a gente que está envolvido há 15 anos estudando água, no Amigos da Água, nós sempre falamos que a visão para a água deve ser uma visão diferente que tivemos até hoje, quer dizer, olhar a água como o Espírito de Deus para poder respeitá-la, porque há um desrespeito muito grande com relação à água, viu, Guto? João Vilela, boa noite. Você desrespeita a água? A gente evita desrespeitar, é claro. O ser humano em si, ele já é um consumidor nato, ele acaba usando e abusando do meio ambiente por natureza. O ser humano acaba sempre, claro, o que a gente tem que tentar evitar é minimizar ao máximo essa parte. O grande problema é esse.
o Miguel, um especialista em água, um dos maiores especialistas, que falava da falta d'água quando ninguém falava de falta d'água, né? Verdade, que é uma coisa importante, a gente pensar, quando ninguém está falando de, não, o Brasil é o país que tem mais água no mundo, que tem o maior volume de água potável, que tem mais rios, que tem mais isso, que tem mais aquilo. Ele era a voz que falava, não, olha, não é bem assim, não é por causa disso que nós vamos desperdiçar água. E o grande problema que eu vejo é justamente esse, Guto. Nós desperdiçamos água de uma forma estrondosa. A gente passa por aquele rio Tietê ou rio Pinheiros em São Paulo, aquilo é a maior observação que você possa ter, que um desrespeito à natureza. Nós não temos tanta falta de água quanto é alegado, no sentido de temos água, mas a água suja. Nós temos uma represa, Billings ali, enorme, mas a água extremamente suja. E suja por quê? Suja porque a população é porca? Talvez em parte, mas é muito menos que isso. É falta de um trabalho que eu não consigo entender como o Ministério Público Ambiental não sai de uma forma mais forte, e os nossos legisladores também, em relação a quem é responsável por isso. Nós pagamos, quando você consome 1 litro de água na sua casa, você paga 1 litro de água que está entrando, tratada, pelo menos teoricamente, e nós pagamos a saída. Mas não é só você tirar, não é só a coleta de água, que a Sabesp no estado de São Paulo faz, por exemplo. Ela tem que coletar e, teoricamente, tratar e devolver ao meio ambiente de uma forma adequada. Aí que é o grande problema. O que é adequado? Alguns entendem que é simplesmente tirar dali e jogar num canto. Você pega Osasco, Guarulhos, Osasco principalmente, tem mais de 1 milhão de habitantes, e joga esgoto in natura no rio Pinheiros e rio Tietê. Quer dizer, dessa forma vai parar onde? Vai parar na Billings. Então, se você notar e olhar por cima, você vai ver aquela mancha na Billings, da entrada de todo aquele esgoto in natura. Eu passei essa semana em São Paulo, eu vou toda semana para São Paulo. Né? Fora o cheiro, mas você começa a notar como acabaram com o rio e virou um esgoto a céu aberto. Na realidade, não é mais rio aquilo. É uma grande cloaca. É um grande esgoto a céu aberto. Agora, tem alguém responsável por isso? Que se a água chegou até a casa de quem consumiu aquela água, dificilmente essas comunidades coletam de água da chuva. É isso, a água chegou ou por gato, ou por, de alguma forma, o gato de ligação clandestina, ou de alguma forma ligada conscientemente, ou de alguma forma, a água chega. A água chega não só das comunidades, como das casas mais abastadas e das empresas também, que talvez seja um grande problema, sejam as empresas que também utilizam a água e não repõem aquela água. Mas o grande problema é essa água de esgoto, é esgoto puro. Sem nenhum tipo de tratamento. Nenhum tipo de tratamento, e o tratamento tinha que ser realmente obrigatório. Você entregou a água, você retira o resíduo que você pagou por aquilo, alguém pagou. Então, o que eu vejo de grande problema é esse. Nós temos uma omissão muito grande do poder público, de todas as esferas. Ninguém está preocupado realmente com o tratamento dessa água, que nós temos que reciclar a água. Não sei o que o Miguel pensa disso, mas eu vejo como a reciclagem da água o grande diferencial, o reuso. Em cima dessa questão do reuso, Miguel, para você dar uma resposta mais abrangente, eu queria tocar no assunto do povoamento, das ocupações ao longo de rios ou próximos. A gente tem essa situação na represa de Guarapiranga. O avanço, a especulação imobiliária, até a grilagem, aquilo não pode ser comercializado. E aí a gente estende isso também para rios. Até que ponto essa desocupação desordenada, essa ocupação, melhor dizendo, desordenada, vai comprometer a qualidade da água? E aí você já pode emendar e falar da questão do reuso? Ou você quer separar os... Não, eu queria deixar claro o seguinte: o espectador que está tendo a oportunidade de estarmos juntos, eu queria passar o seguinte pensamento. O que pode interessar possivelmente para o espectador, está falando da Billings se ele mora em Santos, é um grande erro, um grande erro. Todos nós somos coautores do fato, do problema que estamos vivendo. É uma questão de tempo, é uma questão de situação para ocorrer. Quando o João está falando lá de cima, ele está pegando referenciais para fazer a composição do como estamos caminhando.
Isso não quer dizer que em Santos estamos diferentes de São Paulo. Talvez em proporções diferentes, sim. Mas não acredito que Santos esteja privilégio, porque certos bairros, certos bairros aqui em Santos têm privilégio de ter volume de água mais do que outros bairros e situações de saneamento melhores que outros bairros. Mas uma coisa é certa, se você, morador, tem uma empregada, uma pessoa que produz trabalho para você e essa pessoa está na sua residência, de que maneira aquela pessoa teve higiene e não vai comprometer a tua higiene na tua residência? Portanto, o que eu quis deixar claro é que todos nós somos vítimas daquilo que nós estamos fazendo, né? O pensar de água é muito mais do que possa parecer. A água faz toda a existência de todas as atividades, seja na saúde, né? Por exemplo, lavar as mãos. Aparentemente, fala-se lavar as mãos é uma coisa cotidiana. Não, a maioria das pessoas não sabe lavar as mãos. Lavar as mãos é uma ciência. Por quê? Porque as mãos, elas transportam uma carga imensa de bactérias, fungos e vírus e uma série de coisas dentro das nossas mãos. E essas mãos, por certo, a gente vai acariciar pessoas ou vai cumprimentar pessoas que vamos fazer essa relação de transmitir doença. Se não falarmos de insetos, né? Que muitas, eu digo isso, pode parecer para o espectador que a gente está muito polêmico ou está muito abrangente. Não, é tanta informação com relação ao tema água e tanto problema que estamos vivendo num caos. Não vou longe, vou dar um exemplo. A dengue. Aí eu ponho a vocês, não estou fugindo da sua pergunta. A dengue, eu tenho que fazer uma abordagem, porque é um problema que estamos vivendo não só em Santos, agora já está caminhando lá no Rio Grande do Sul, que era inimaginável ter dengue no Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Dengue, quando é que vocês acham que vai acabar a dengue? Quando? Já foi dito aqui pelo Marcos Caseiro que não tem como erradicar o mosquito da dengue. A gente tem que aprender a conviver, a vacina é um dos caminhos para... Vocês sabem muito bem de onde vem a dengue, não sabem? Vem do Egito. Ora, veio do Egito. Há quanto tempo veio do Egito? E está por aí, e está cada vez mais. E agora está carregando o mosquitinho, já está carregando 3 mais novos vírus. Ele vai fazendo o Zika e o chikungunya lá. O chikungunya. Então, o que está acontecendo? A coisa está numa projeção, uma proporção ainda maior do que a visão está tendo. Aí você poderia, ou o espectador poderia dizer assim, mas a dengue, eu faço a minha parte e a prefeitura ou os órgãos de saúde põem o fumacê. Mas desde quando o fumacê vai acabar? O fumacê vai destruir a natureza, porque vai acabar com todos os insetos. É sabido e notório que os insetos são necessários no nosso... O ser humano é que construiu o caos da saúde. É ele que está gerando isso. O desequilíbrio. É ele que está gerando... Mas a questão da ocupação humana, próximo das nascentes, dos rios... Então, isso de alguma forma também ajuda a Primeiro lugar, tudo que é rios e nascentes devem ser respeitados por lei, que não se podem pegar aquela distância com as matas ciliares, que são aquelas matas ciliares que fazem com que o rio tenha vida, que ele tenha não assoreamento. Então, esse é um dos fatores de não invadir. Só aproveitando, Miguel, para as pessoas entenderem, que a distância, sabe a distância que você de mata ciliar? Existe na lei a proporção está em relação ao tamanho do rio. Isso estava sendo alvo de votação, inclusive, então, mas a lei hoje 30 metros da margem. Depende.
Depende do tamanho do rio. Porque vai proporcional ao tamanho do rio. Quanto mais largo o rio, a largura maior... que determina a distância para se começar a ocupação. Não, mas eu acho importantíssimo até você agregar, porque por vezes o espectador ele tem uma informação, mas esse ping-pong que estamos fazendo, na verdade, a gente está debatendo temas extremamente importantes, não para a nossa região, mas para o nosso comportamento e o nosso entendimento na relação nós e meio ambiente. Isso não acontece, essa distância na maioria dos lugares não acontece, não se guarda esse tipo de esse é o grande problema. Né? Então você tem que ter uma distância nas represas, tem que ter uma distância... Tudo por lei isso existe, e isso é crime ambiental. Quer ver, João? O que a gente mais vê é habitação. Na margem. Exatamente. A habitação praticamente, a lata de lixo é o rio. Em cima, Aqui a gente tem no estuário. Embaixo. Né? Aqui a gente tem no estuário, que é um braço de mar, mas também que acaba captando água doce. Nossa, de alguma forma, se você estiver ali no casqueiro, você vai ver a invasão. A ocupação desordenada dessas margens coloca em risco todo um ecossistema e sem contar as próprias pessoas. Mas quer ver, já que o João falou sobre lei e a relação, eu diria o seguinte, a maioria das pessoas não tem essa informação, ou não tem a reflexão disso. As minas e nascentes de água é área de segurança nacional. Preservação permanente. Porque você pode... Por quê? Então, os morros, uma população você sabe que nós temos, a nossa região tem um relevo sobre morros, temos bastante morros aqui que nos envolvem na nossa região. E você sabe que existem nascentes de água nos morros. Essa água era extremamente pura, era extremamente boa de consumo, era. O que acontece? Você, então, não fugindo do que você está falando da invasão. Não é só de rios, é das nascentes. Então, o que ocorre? Eu sou do tempo que eu ia nos morros pegar coquinho, naquela época de criança, tudo. E eu tenho uma noção da quantidade de minas que nascem nos nossos morros. Porque eu fazia muito isso. A molecada lá, a gente ia muito e via o volume de... Isso não desapareceu. As minas que brotam dos morros não desapareceu, mas elas estão impróprias, contaminadas, exatamente. Na própria Serra do Mar. Na própria Serra do Mar, que seria uma área de preservação permanente. E total, que é por lei, existe um parque, claro, existe o parque da Serra do Mar. Ali, mas por que área de segurança nacional? A explicação é a seguinte, se um dia houver uma catástrofe, houver algum problema, a maneira de subsistir, de você sobreviver, seria pegar essa água para poder continuar até aquele problema ocorrer. Então, em cima, por isso que é a área de segurança nacional. Todos os morros que estão sendo ocupados, isso aí é área de segurança nacional. E isso não poderia existir, a invasão desse próximo às nascentes. Existe uma omissão do poder público de permitir. Mas eu queria aproveitar até a questão do Miguel, que ele colocou de uma forma brilhante, até chegou a dengue. Sim. E tem uma relação, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela teve um dado recente, divulgado agora, que eles fizeram um cálculo e descobriram que cada $1 economizado, investido em saneamento básico, cada $1 que se investe na melhoria da qualidade do saneamento básico, que é o que nós estamos falando, de não permitir a contaminação de águas, de nascentes, de rios, de lagos, de represas, ele economiza $60 na saúde. Na outra ponta. Na outra ponta. Então, imagina o dinheiro que nós estamos jogando fora, porque cada um que você não gastou, você está gastando mais 60. Então, cada um que gasta na infraestrutura é economizado 60 na saúde. E nós temos um caos na saúde hoje, e não só essa questão, por exemplo, da dengue, mas você começa a pegar, mas a dengue é lugar trópico, lugar quente, tem dengue. Bom, no Brasil se erradicou a dengue durante muitos anos. O Oswaldo Cruz foi o responsável pela erradicação da dengue, desculpem, da dengue na virada do século. Então nós temos realmente
uma responsabilidade muito grande, porque houve um retorno de algo que já tinha sido erradicado. A gente começa a pegar lugares dos Estados Unidos que são quentes, como a Flórida, a Califórnia, e você começa a notar que ali você não encontra. Por quê? Há uma a Flórida estrutura. e a Califórnia, elas têm são uma relação diferente de... Sim, a Flórida tem a umidade que é um pântano, mas são lugares região pantanosa. Que deveria ainda ter mais. Mas deveria. Mas tem a temperatura também na Califórnia. Há um elemento aqui que eu queria deixar claro, que sempre que se fala nos Estados Unidos, a imagem que se tem é de um país perfeito. Não é perfeito, e vou dar agora um dado que talvez a maioria das pessoas que foi lá não viu. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Eu não fui para passear, fui para trabalhar. E eu tive uma visão da América diferente da maioria dos turistas, né? Então, por exemplo, na Disney, se você chegando na Flórida, naquela região da Disney World, você não percebe muitos mosquitos. Mas o que ocorre? A estrutura que eles têm lá é fazer com que você se envolva na grandeza da fantasia. Tudo aquilo que for prejudicial para espantar o turista tem que erradicar a qualquer preço. Então, o que eles fazem à noite? Esse é dado que eu vou passar para vocês, é fato, sou testemunha viva desse fato. À noite, eles passam a fumacê todos os dias. Toda noite passa o caminhão para pulverizar. Todas as noites. Eles pulverizam, e começa mais ou menos 00:30, 1h, que é o horário deles. E eles passam mais direto eles passam. Então você chega na Flórida, aquele que nunca foi, ou aquele que foi, observe isso. Chega na Flórida, tudo lhe parece agradável. Tudo está propício. Mas é artificialmente agradável, né? Tanto é artificial que você vai no palácio lá da Bela Adormecida, no Castelo da Bela Adormecida, e só tem quincalheria à venda lá. Claro. Só tem baboseira lá. Mas o que eu falo é assim, tem lugares que você consegue reduzir muito a mortalidade das pessoas e a saúde. Melhora a saúde. Um exemplo que é clássico é do Canal do Panamá, quando foi construído. Sim. Que eles tinham uma perda de funcionários, de pessoas construindo. Morriam como morriam moscas, da febre amarela. Principalmente tinha outras doenças, mas tropicais. A febre amarela era realmente a grande questão. E só foi combatido quando os Estados Unidos chegou lá e começou a fazer o saneamento básico da cidade do Panamá. Que até hoje é uma cidade que é uma referência. Eu estive na cidade do Panamá. Panamá é um país que é mais comprido e estreito, né? Tem alguns lugares, como a região do Canal, que tem em torno de 80 quilômetros de distância de um oceano até o outro. Pacífico ou Atlântico. Que é Colón, que é do lado do Atlântico. Isso. E você vai ter do outro lado a cidade do Panamá, que é Panama City, que você tem do outro lado. A estrutura que os Estados Unidos criou para poder criar o canal, ele teve que criar uma estrutura. E ele tinha problemas sérios, morrer gente, não ter como continuar aquilo. As pessoas não queriam continuar, nem os engenheiros que foram para construir, os operários, ninguém ia mais. Chegou a ser ameaçado. Várias vezes. E a grande questão foi essa, vamos colocar uma infraestrutura necessária. A Europa, a gente sabe muito bem... Infraestrutura sanitária. Sanitária. Né? Saneamento. Mas a gente começa a notar que nós tivemos a peste negra na Europa, e ela foi feita por ratos, na realidade, é a pulga do rato que passava, né? É uma pulga passava pelo rato, mas a grande questão era a falta de higiene. Sim, o grande problema era esse. As cidades não tinham. E você encontra hoje os problemas na Índia, que a Índia é uma coisa interessante, tem lugares na Índia que são extremamente limpos, organizados e modernos, e tem lugares que é o extremo oposto, mas são dois lados contrastes extremamente opostos. E você nota que a mortalidade é altíssima nos lugares que não tem saneamento. É muito claro. Lá tem uma questão ainda mais complicada, que tem as castas, que é mais complicado. A questão da Índia é muito complicada. Na China a mesma coisa. Você encontra lugares que são opostos, já menos, que a China conseguiu reduzir muita coisa. Mas se não tiver essa infraestrutura cada vez mais bem pensada, nós temos aqui na nossa região, nós temos cidades no estado de São Paulo que não tem dengue, que não tem caso de dengue. E tem cidades como Campinas, que é uma cidade rica, que teoricamente... Uma cidade grande. Que estourou os casos de dengue, tem 40 mil casos de dengue.
Então, isso eles estão colocando de uma forma bem amenizada, porque acredito que chegou a mais de 100 mil. Né, que... É uma coisa absurda. Agora já viraram... Então, na realidade, e nós temos cidades que conseguiram debelar isso no estado de São Paulo, com medidas relativamente simples. Cidades pequenas, às vezes, conseguiram erradicar no próprio estado de São Paulo. E cidades grandes, às vezes, que teriam mais condições, não é feito. E acontece aqui na nossa cidade. Eu vejo um grande problema na nossa cidade, nossa região. A quantidade... São Vicente é um exemplo clássico disso. De lixo jogado, de canais, de mangue, de maltratado e esgoto a céu aberto, que não é só o mosquito da dengue. Nós temos uma infinidade de outras, como ratos, por exemplo, ali aquela região, uma região que eu passava muito, eu morei em São Vicente, aquela região que eu saía, morei na Vila Valença, eu ia para São Paulo, pegava aquela da Avenida Penedo, que você vai sair na Imigrantes. Uhum. Então passava toda semana lá. Deixei de passar desde 2006, eu não passo mais lá com frequência. Eu ia morar para Santos em 2006. Fui outro dia, passei por lá. Assustador. Ficou assustado com a ocupação. O que já era terrível, ficou de uma forma assustadora. A favela do Charmes nasceu ali. Mas ali não é. A questão da comunidade já é um absurdo. Tem um prédio abandonado lá que é da Caixa Econômica, que está todo depenado, mas você tem um ex-rio, né? Porque é um ex-rio. É verdade. Eu também sou da época, Miguel escandou mais ainda, de que passava ali. Sim. Era uma outra visão, digamos assim. Ali é interessante. Ali é interessante. Você tem um contraste dos dois mundos, né? Tem o do terceiro mundo e tem do primeiro mundo, porque ali tem o Golf Clube. Sim, que é uma região, exatamente. Dentro do Golf Clube nem parece que você está Você não parece que está no Brasil. Naquela região. Não parece estar no Brasil. Então, nem naquela região. Muito menos na região. Então, é um privilégio ali. É o nosso Paraisópolis. É o nosso Paraisópolis ali. Mas eu queria deixar claro o seguinte. A entidade Amigos da Água, ela... Miguel, posso pedir uma licença? Eu tenho que fazer um break. Na volta, a gente continua. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42.
Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Olá, estamos de volta com o TV Com Debate dessa segunda-feira, 8 de junho, que direto dos estúdios da TV Com em Santos. Tem a presença hoje do Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água, e do nosso comentarista João Vilela. Tomou sua água, João? Miguel. João, Miguel, tomaram suas águas? Beberam água? Molharam a garganta? Eu continuo numa secura há mais de 15 anos. Não é hoje, ô Guto. Não. A gente, antes de fazer o break, a gente estava falando da questão da melhoria do saneamento e também dos cuidados que as pessoas devem e podem tomar. Voltando um pouquinho, você falou que o cuidado primordial é lavar as mãos. Isso. Acho que é o começo. Em relação ao que o João falou também, antes de você pegar a palavra, se evoluiu muito na questão de equipamentos, na questão tecnológica. Mas você acha que falta investimento no saneamento básico de Santos e da nossa região? Olha, Santos tem um privilégio com relação ao saneamento, mas não esqueçamos que Santos tem um saneamento, uma linha de rede que já está ultrapassada. Explico. Devido a essa eclosão de prédios e eclosão de novas tecnologias, a água está sendo mais utilizada que era utilizada há 50 anos atrás. Portanto, evoluiu na parte visual, mas na parte que não se vê, que não dá voto, que tanto se falam os políticos, que tanto se fala que os políticos não querem fazer nada em relação ao saneamento, essa parte que é uma parte crucial na sociedade, que é o saneamento e o escoamento de todos os dejetos que nós, seres humanos, produzimos, não é? É uma questão que eu acho importantíssima, o tema que você trouxe, para fazermos uma reflexão, porque a minha proposta estar aqui hoje é agregar valores para despertar mudanças de comportamento, e é nessa linha que o Amigos da Água tenta passar. Nós não temos as soluções, mas as informações poderão ajudar a mudarmos comportamentos. Não comportamentos do mundo, mas comportamento do nosso mundo. E nós fazemos parte do mundo, né? Então, não sei se eu respondi a essa questão de saneamento, mas a nossa região é diferente da nossa cidade. Nós estamos falando dos estúdios da TV em Santos, mas esse sinal está indo para outros municípios. Eu não acredito que outros municípios estejam na mesma qualidade de captação de saneamento que nós em Santos atingimos. Só um dado, dois dados na verdade, o João pode até comentar em cima. O projeto original de saneamento básico do engenheiro Saturnino de Brito, engenheiro sanitarista, previa uma população em Santos de 100 mil habitantes. Isso no começo do século XX. Para esse volume. Hoje nós temos em torno de 420 mil habitantes. Ou seja, esse projeto de canalização, de saneamento,
está bem estourado em relação ao que previu o plano original do Saturnino de Brito. O que fazer para melhorar e não se deixar essa qualidade de vida que nós temos em relação ao saneamento básico literalmente ir para o ralo? Então, a gente tem que entender um pouco da história, que é importante que você colocou. A história vai mostrar para a gente o que foi feito e o que nós não estamos fazendo. Santos era uma região de epidemia. Era uma região que dava muito problema em relação à saúde pública. Tanto é que o Saturnino de Brito já tinha feito um trabalho forte no Rio de Janeiro, ele conhecia essa questão de saneamento, e ele elaborou um plano. Genial, diga-se. Genial. Genial. É um plano que para drenar a cidade. Os canais têm essa função de drenar a cidade. Colher a água das chuvas, né? Água limpa, nós digamos estamos assim. no mangue, na realidade, nossa cidade é basicamente um mangue. Nós temos um tipo de solo diferente até dos outros solos da região mesmo. Isso. É uma coisa incrível, é diferente de Itanhaém, diferente do Guarujá, diferente de Cubatão. É o segundo pior solo do mundo para construir, só cidade do México, que também era um mangue que foi aterrado, que foi colocado, que era um lago na realidade, foi aterrado. E você consegue, e foi feito um planejamento para reduzir o quê? As doenças que nós tínhamos por vetores, que, por exemplo, o mosquito. Vários tipos de mosquito e vários tipos de doença. Reduziu-se isso com os canais. Mas foi deturpado com o tempo. O canal virou uma porta de esgoto, virou um canal de esgoto. E até hoje tem essa questão de esgoto dentro do canal. As ligações clandestinas que ligações que ninguém consegue resolver, já tentaram de várias formas, é uma briga, consegue um pouco, retira-se um pouco. Bom, aí nós temos os canais, que é realmente uma obra de engenharia incrível para aquela época. Nós temos que pensar que tem uma coleta toda de água, que tem sistema de limpeza, as comportas faziam a limpeza do estuário, limpando o canal até a praia, tinha um sistema de marés que eram feitos, tudo muito bem pensado. Os rios foram, inclusive, canalizados. O próprio Canal 1, aqui no Canal 1, por exemplo, a Pinheiro Machado era um rio. Era um rio que foi canalizado, na realidade, e tinha barcos, inclusive. Nós temos canal que fazia o transbordo. Aquela escada que nós temos, quem olha para o canal vê uma escadinha que desce de concreto. Em alguns lugares ainda onde as pessoas tomavam exatamente, pequenos botes. Aliás, nós vimos, era muito melhores em condução, hein? O Miguel colocou agora no intervalo pra gente que tinham 300 e poucos bondes em 1945. Havia um sistema de gôndola, João e Guto. Um sistema de gôndolas que havia para transportar as pessoas antes de ter o... Sim, é uma coisa que... Inclusive algumas fotos antigas da inauguração mostram dos canais, os barcos. As pessoas com algumas barcos, pequenas embarcações nos canais. E mesmo na Rangel Pestana, né? Na Rangel Pestana era aberto. Era aberto. Ali tem um canal em frente àquele colégio Cesário Bastos. Ali foi um canal que fecharam. Eu me lembro. Do canal que fecharam. Você vê como a perda, falávamos agora de perda de qualidade de vida. Santos canais, as pessoas iam pescar nos canais. Sim. Mas iam nadar nos canais, aí você nota, uma área que eu sempre noto que o poder público esquece, só lembra nas eleições, e os vereadores também esquecem, só lembram nas eleições, é a Zona Noroeste. Santos Novos Tempos. Novos futuros tempos. Santos Futuros Tempos, que esse futuro nunca vai chegar, porque pelo que acontece, começou no Capistrano, passou pelo Beto Mansur, foi pelo Papa, foi todos os governos. Então a gente fala de quanto? De 93 Capistrano? 96, vamos pegar o final do... Pelo menos. 96, 2006, 10. Sim, 2016, ano que vem, 20 anos para se construir uma obra... Que não foi feito. E o que é pior, você pega aquele canal, vai dar no Jovino de Melo, ele começa na interligação do canal de São Vicente, que é da Monteiro Lobato, que aquele canal, o fluxo de água vem de São Vicente em direção a Santos, ele começa ali na linha do trem. É bom que o espectador entenda isso. Por que esse problema lá até de enchente naquela região. Porque o mar também contribui para evitar escoamento de água. Então, criou-se um caos ali muito grande. É uma área rebaixada geograficamente, né? Uma baixada. E aquela água que vem desse canal, ela vai seguir pela Jovino de Melo e vai terminar no estuário, naquela região da Vila Telma, aquela região da Vai desaguar ali. Só que é o seguinte, não tem se você pegar, quem tiver curiosidade, entrar no Google Earth e ver o que acontece, por que enche?
Enche porque no final construíram casas. O final do canal terminam em casas. Tem casas no final, palafitas. Completamente assoreado. Então nunca aquilo vai dar certo. Se você não fizer a limpeza, construir no final um piscinão, é a única forma hoje, pela quantidade de pessoas que nós temos ali, pelo volume de água, que a terra já não absorve mais, porque está tudo asfaltado, está tudo já... já não absorvia quando não era. Porque tinha um limite também. Nós estamos numa região de mangue, que também oscila com a maré. Ali enche com a maré, não precisa nem da, são os dois lados, o lado da maré e o lado da chuva, fluxo e da chuva também. De água. Então você tem que ter o canal seco naquela região. E aberto. É esse que é a grande questão. O canal naquela região, na zona noroeste, ele deve estar permanentemente seco, sem nada. E a única forma de conseguir isso é tendo um piscinão no final e sendo tratada essa água antes de jogar para o mar. Você tem que coletar essa água, não precisa ser uma coleta, é uma coleta relativamente barata, porque é uma coleta de filtro simples. É extremamente simples a filtragem desse tipo de água, uma água que vem da chuva, teoricamente, não é uma água tão degradada. Tão comprometida. Não é que nem o Rio Pinheiros ou Tietê, que é muito diferente. Mas você resolveria, com atitudes relativamente simples, o problema das enchentes, que nós vamos ter de novo em janeiro, nós vamos ter de novo no final de dezembro, nós temos de novo em fevereiro. É fácil prever o futuro sem morar no Brasil, gente, né? Ali no final do sim, canal, claro, né? Claro, aquelas moradias que... Guto, você estava me perguntando qual era a ideia do problema de saneamento, o caos, né? E quais seriam possíveis sugestões? Então, a nossa experiência que a gente vê, é importante pegar o que o João falou há pouco tempo atrás agora, ele falou que é uma relação de ver o passado para ter uma noção do que está acontecendo. Nós estamos perdendo qualidade de vida. Não estamos melhorando. Nós estamos ganhando, exatamente. Nós não estamos ganhando. Você vê, quer ver um ponto interessante? Eu sou do tempo que os canais nas bordas, nas laterais, a metade era concreto, que é o berço, e nas laterais era grama. Qual era a intenção? De absorver a água da chuva. Para poder, porque o solo tem que absorver essa água. Então, quando você vê filmes, aí eu volto para... O Escandão está sempre falando dos Estados Unidos. Então eu vou falar dos Estados Unidos. Se vocês verem nos filmes, a calçada nos Estados Unidos, na maior parte das cidades, é grama e a outra é cimento. Por quê? É uma relação de absorção. Você não pode plastificar uma cidade tornando-a impermeável em detrimento do que vai gerar aquilo. Você não há pensado. E aproveitando essa questão dos Estados Unidos, que muita gente viu no filme, até daquela do Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, que passa aqueles canais. Sim, Los Angeles. É muito comum você ver os canais secos. Ali tem na Califórnia, tem vários lugares que tem aquele canal. É o exemplo que você deu. Exatamente, porque o canal tem que estar seco. Quando chove, quando há um volume de água, ele canaliza. E vai receber toda essa água. É a mesma coisa que você manter na sua casa o seu ralo sempre transbordando. Você tem que manter ele seco para quando chega a água ele poder ir embora. Se ele estiver transbordando, se ele estiver com água, você não vai conseguir fazer. A calha da chuva é a mesma coisa. Se ela estiver cheia já, basta chover que ela vai cair para algum lado, ela vai transbordar. É o que acontece. É uma coisa tão simples. E não tem um vereador que bata nessa tecla. Vamos melhorar a Zona Noroeste. Um fala, outro fala. Na época de eleição, um reclama mais, reclama menos. Nenhuma prefeitura melhora aquela situação. Olha, não estou falando de um governo A, B, C, D ou E. Desde que a Zona Noroeste começou a ser de todas as ideologias possíveis, ninguém melhora a situação. A questão das enchentes é crônica. É crônico. E nós sabemos o que é, como o Miguel colocou, nós temos que olhar a história, né? Para você ver o passado, para você enxergar o futuro. E o nosso futuro está feio. Referência, né? E nosso futuro está feio. Eu estou falando para vocês que em janeiro terá enchentes na Zona Noroeste. Parece uma coisa... Você não é nenhum adivinho vidente. Mas aqui no Brasil a coisa incrível é essa. A gente você consegue prever o futuro porque você olha para o passado fácil. E você vê que não é nada feito para melhorar. Então nós sabemos todos os problemas que vão dar no país. Olha, nós temos, Miguel, você tem dúvida se em janeiro e fevereiro vai ter mais um recorde de epidemia de dengue? Ninguém tem dúvida disso. Nós vamos ter zika agora em janeiro, hein?
Estou alertando, Zika nova, Zika. Nós nunca tivemos aqui em Santos, vamos ter Zika. Nós vamos ter chikungunya também, se a gente não teve, já vamos ter agora também. A febre não é nenhum tipo de analogia negativa ao nome, não, Zika, né? Zika, também é um nome bem apropriado, por sinal. O nome é bem apropriado. Zika mesmo, né? Agora, o grande problema é essa previsão de futuro certo. O futuro sempre é incerto, né? Medidas futuras são sempre incertas. No Brasil, não. No Brasil, a medida futura é certa. Ninguém tem dúvida do que acontece. Até as questões econômicas, até as questões que nós tivemos agora da recessão que nós estamos tendo, era previsível. Foi alertado lá atrás? Muitas vezes. Várias vezes. E aquilo em 2008 que falavam, é uma marolinha, falando em água, né? Marola. Era um tsunami. Era um tsunami, mas fala, não, mas olha, a gente tentou segurar o tsunami de onde deu para segurar, agora já não deu mais. Longe, Passou né? a eleição, já não deu mais. E aí, Miguel e João, dentro do que vocês falaram, não dá para melhorar o futuro se a gente não conhecer o passado. Exato. A gente só vai melhorar o futuro se a gente aprender com as lições do passado. E parece que essas lições do passado não estão... Guto, mas olha só que coisa interessante quando você traz de volta esse pensamento. A ONU, ela declarou a década da água em 2005. Década, entenda-se que é 10 anos. Então, estamos finalizando em 2015 e a década da água começou em 2005 e acaba em 2015. Qual é a relação? Houve melhora no conceito mundial? Então, se a ONU ela declara, 2003 foi o tema água, né, para a humanidade. Na realidade, o que estamos vendo é uma piora. Piora, não adianta mascarar, há uma tendência a piorar. E nós não temos ainda consciência dos nossos atos. ONU disse, década da água em 2005, 2015 acabou, e o que houve? O que melhorou? O que melhorou, né? Então, esta reflexão é o que faz a gente entender, pelo menos, como é que nós estamos indo. O próprio Vaticano... Eu vou te falar uma coisa, Guto. Eu fiz estágio de engenharia na Prodesan em 1991. Já faz tempo. Eu nem segui engenharia. Mas eu lembro de vários projetos que tinham na Prodesan, do aproveitamento dessa água que eu falei do canal. Isso não é ideia minha, não fui eu que inventei. Esse piscinão no fundo. A Prodesan já tinha ideia de fazer com água de reuso, para limpeza de feiras, limpeza até de tubulação. Já tinha sido... própria limpeza. Não, então, a limpeza das ruas e a limpeza principal, que o que não é feito, da tubulação de água, que é a responsabilidade da prefeitura. Então eles tinham a ideia de criar naquela região esse piscinão, que essa água que é uma água doce, em grande parte doce, 99,9% é doce, ela ser canalizada para lá, os canais ficarem secos e essa água ser reaproveitada para limpar as próprias galerias de água. Poderia se usar em com mangueira, com força, com tudo mais, para você limpar o bueiro. O bueiro e a tubulação, com essa própria água. Então você vira um ciclo que você consegue limpar os canais, você consegue limpar tudo, você consegue deixar em ordem. A cidade reutilizando a água, própria água que estava saindo dali. Então, quer dizer, são projetos, nós tínhamos na Prodesan principalmente, eu sei que eu estava lá, eu era estagiário. Você testemunha, você viu ali do negócio estagiário, que você começa a ver tudo como que funciona uma empresa. Nós começamos naquela época, eu participei da parte de lixo reciclável. Começou naquela época, começou em 1990, lixo reciclável em Santos. Eu conheci, eu projetei, ajudei a projetar máquina para compactar, que não existia para vender. Máquina de compactação de lixo, não tinha para vender. A gente fazia lá na própria Prodesan, lá na própria usina de asfalto, no fundo tinha um negócio chamado caldeiraria, que fazia a manutenção da parte chapa de caminhões de lixo, e era feito lá, na própria Prodesan. E era naquela região do Alemoa, no final do Alemoa, que tinha a reciclagem de lixo hospitalar, que não era reciclado, que era incinerado, mas com uma incineração adequada, era um tubo grande que é feito para isso, que incinerava e tinha uma limpeza com a própria água, que era feito para não ter os gases serem tóxicos, uma série de coisas. E você tinha a reciclagem do lixo. E aquilo era para ser ampliado. Começou com uma... Aliás, usavam a mão de obra usada, eram das pessoas que tinham aqueles... que foi fechado
O Projeto Tantan, que era feito... Era o pessoal o pessoal do Projeto Tantan. Do Projeto Tantan, que era a mão de obra que era utilizada. Então, havia uma previsão, imaginava, em 1990 estava assim, falei, em 2000 isso vai estar a cidade inteira de todas as formas. Já se projetava... Era um planejamento, que falta muito, né? Planejamento. Planejar o futuro. E aí acabou esse planejamento. Você vê... Em algum ponto acabou esse planejamento. E é o grande problema que nós temos hoje, né? Falta de planejamento. O telespectador pode estar achando que nós mudamos muito de temas, quando na verdade o tema é um só. É meio ambiente. Só. Quer ver? Um outro detalhe. Agora quinta-feira, nós quem? A entidade Amigos da Água, junto com a Associação dos Moradores da Vila Belmiro, nós fizemos um replantar do pau-brasil. Oh, que maravilha. Mas entenda o seguinte, vamos tentar rapidamente passar. O Brasil tem o único país do mundo que o nome é oriundo de uma planta, de uma árvore que chama-se pau-brasil, né? E não é muito fácil você ver pau-brasil. É dificílimo. Eu disse a palavra, não sei se o espectador percebeu, eu falei replantamos. Replantamos quer dizer o seguinte, nós tínhamos plantado uma árvore, pau-brasil, em 2013. Essa árvore não sobreviveu. Por que não sobreviveu? Porque não houve a preocupação de ser feito a maneira correta. Por exemplo, quando agora nós replantamos com o nosso Departamento do Verde, que é comandado pelo Dionísio, uma pessoa maravilhosa, dedicada à área do verde, nós comentávamos a maneira de replantar essa árvore no mesmo lugar, porque ela morreu. Então, como é que fizemos agora? Replantamos, colocamos uma espécie de elemento de vitamina na própria plantar, mas ao colocar, nós colocamos água da chuva. Porque se você colocar água... Com cloro? Com cloro. Água doce com cloro. Porque a árvore pau-brasil, por incrível que pareça, é altamente sensível. Então, a maioria das pessoas não entendeu que até para você plantar uma árvore tem uma ciência muito grande. Então, destruir uma árvore é praticamente 90% de possibilidade de não dar certo replantar. E você também vai acabar destruindo a vida, né? Se você não tiver... A consequência. O verde. É o que você faz. A consequência... Causa e efeito. Então, você vê, deveria ter o Brasil, ou pelo menos o Santo, deveria estar em grande profusão as árvores pau-brasil. Mas é raramente. Onde você sabe, rapidamente, onde tem... O João é mais rápido, já sabe. Mas vamos lá, o Guto. O orquidário. O orquidário. O que mais? Tem outro fora do orquidário? Que eu conheço é só o orquidário. Deve ter lá no horto, né? Horto. Tá bom, então tem duas referências. No orquidário, no Jardim Botânico. Acredito que no orquidário tem, no Jardim Botânico. É no horto, né? É, o antigo horto. Sim, mas fora isso, né? Você não... Onde tem? Deveria ter. Porque, pô, é o símbolo. Deve ter muito, né? Pô, é o símbolo. Devia ter em Brasília, inclusive, porque lá tem uma parte. Em Brasília tem os caras de pau Brasil. Mas não é o pau Brasil, é os caras de pau. Não é a árvore. É diferente. Em Brasília mesmo, deveria estar perto daquela bandeira gigantesca que tem lá do Brasil. Deveria estar do lado de uma árvore. Mas nós somos bons nisso, de ter um símbolo, como o nome da árvore era o nosso símbolo, ficou o nosso nome, né? Nossa bandeira tem escrito Ordem e Progresso, que é duas coisas também, que é a única bandeira que eu conheço no mundo que tem uma previsão do que deveria ser o país e que não é, né? Aliás, você tem uma tese que é praticamente certa, que é a nossa lógica e lógica. É nossa lógica e lógica. A gente falou da outra vez, na segunda-feira passada. Agregar, o país da já que falou na bandeira do Brasil, eu convido aqueles que porventura tenham a condição de ter espaço, ter uma entidade, que nós temos uma palestra que é Água na Bandeira. Da bandeira do Brasil. Uma palestra que fala da água na própria bandeira. Onde é que acontece essa palestra? A gente está chegando no final do programa? Estamos assim à disposição. Não é uma... É uma palestra que colocamos à disposição da comunidade, da sociedade, para que possamos discutir a própria bandeira no elemento água. Nós estamos finalizando, eu só queria colocar um último tema aqui para a gente fechar o programa.
O que vocês acharam da medida da prefeitura de desligar alguns chuveirinhos da orla, chuveirinhos de água da orla, em função dessa questão da crise hídrica? Funciona? É uma boa alternativa, João Vilela e Miguel Escandon? Por favor, Miguel. Vamos lá. Eu acho que qualquer ação que haja uma atitude de conscientização é um exemplo para a sociedade. Não acredito que isso seria de tal grandeza, mas é uma atitude do poder público mostrando à sociedade que ela é copartícipe das atitudes do seu comando. Essa é uma atitude louvável, interessante, mas devemos caminhar por outras ações, né, principalmente mudar comportamentos daqueles que se dizem conscientes. Uma sugestão, algum vereador que queira fazer um projeto de lei, está sendo muito mal usada aquela água, não é só para se banhar. Então, a semana passada foi flagrado, saiu em todas as mídias, saiu em todos os lugares, um rapaz que toda semana lava uma van, usando a água do chuveirinho. E todo mundo sabe onde que é, foi filmado, foi colocado, só que não existe lei para que o uso seja apenas uso humano, uso para limpeza. Então, as pessoas usam para tudo. É louvável realmente, como o Miguel colocou, é uma redução. Nós temos que tomar cuidado, porque a prefeitura nunca pagou a conta d'água, pelo menos faz 20 anos que ela não paga a conta de água para a Sabesp. Nós temos e isso gera uma certa força da Sabesp em relação à prefeitura de fazer uma série de coisas e não ser punida, até porque se ela quiser bater na prefeitura, ela vai bater forte. Então a prefeitura acaba amenizando qualquer problema da Sabesp que tenha. Então nós temos que tomar cuidado com isso. É louvável, mas nós temos que tomar cuidado e fazer uma lei. Por favor, vereadores, façam uma lei que é simples de fazer. Tem lei para tanta coisa irregular. Então, fazendo leis exóticas até, façam uma lei para o uso da água do chuveirinho, que é simples. Um bom uso da água do chuveirinho, que daí se pode, inclusive, ter a Guarda Municipal vendo isso tudo. Um recado às autoridades, às prefeituras, não só a Prefeitura de Santos, mas não adianta só desligar a água do chuveiro, como os nossos convidados disseram aqui. O importante seria também se investir na detecção das ligações clandestinas de esgoto, por exemplo, para dentro dos canais, na melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram em palafitas em pleno século XXI à beira do estuário, que isso também é inadmissível. É necessário haver um programa sério e eficiente de congelamento de favelas e retirada dessas pessoas dessas submoradias, colocá-las em lugar adequado, e muita vontade política. E é com pedido de melhor vontade política das nossas autoridades que a gente encerra esse TV Com dessa segunda-feira, 8 de junho, agradecendo a audiência dos nossos telespectadores, as presenças do Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água, e do João Vilela. E eu agradeço de coração a audiência de vocês. A gente fica por aqui, a gente volta amanhã, se Deus quiser.